versículos que nós iremos ver, versículo 31, 32 e 33. Não existe atalho. O Evangelho vai nos mostrar que não existe atalho. Deus não tem caminhos mais curtos. Eu quero ler o verso 31, que inicia assim: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Se assim. Estamos caminhando, irmãos. Chegamos no capítulo 8 e é perceptível que o discurso de Cristo, ou a pregação de Cristo, muda de tom. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, vocês já caminharam bastante tempo comigo, eu preciso dizer a vocês algumas coisas bem claras. Eu preciso alertar vocês acerca do caminho. Eu preciso deixar algumas coisas assentadas e mostrar a vocês que não existe atalho. O caminho é este, e o caminho que eu vou mostrar a vocês é o caminho estipulado por Deus para o meu propósito, para que eu, como Messias, trilhe este caminho. Ou seja, Jesus inverte surpreendentemente as coisas. Aquele que está repleto de poder, que é o próprio Cristo, e eles viram isso, eles viram as maravilhas de Cristo se operar, ou viram o poder de Cristo se manifestar sobre várias coisas, vários aspectos terríveis que o pecado trouxe sobre a vida humana. O poder de Cristo se manifestou, e eles viram demônios, pessoas possessas, enfermos, febre, lepra, fluxo de sangue. Esse Messias cheio de poder e de autoridade vai aparecer agora como servo de todos, como alguém que vai submeter-se aos homens, vai sofrer, vai sujeitar-se aos maus desígnios dos homens, e ele irá fazer tudo isso, tudo em obediência a Deus. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Será uma maneira incrível, irmãos, Cristo vai mostrar de estabelecer o reino, mas ao mesmo tempo assustadora. Os próprios discípulos vão ficar perplexos com essa ideia de sofrimento, de ser entregue, de ser morto. O que é isso? E Jesus aqui está adicionando novos conteúdos ao seu ensino, a fim de corrigir toda a distorção acerca da nossa concepção do Evangelho. Ele vai corrigir todas as nossas distorções, e principalmente as dos discípulos que estão dentro do contexto imediato do texto, acerca da expressão de Pedro: Tu és o Messias. Essa expressão, irmãos, que surgiu dos lábios de Pedro como líder dos 12 e dos demais que estavam próximos, ela pode estar carregada de preconceitos. Ela pode estar carregada ainda de ideias que o próprio Pedro desconhece e que Jesus vai acrescentar para mostrar ou para corrigir, para deixar claro a eles o que é o Evangelho. E como ele vai fazer isso? Jesus vai mostrar a mim e a você
que nós só teremos condições de conhecê-lo claramente, de compreender o profundo dessa expressão, tu és o Messias, se entendermos claramente para onde este Messias está indo. Porque será fundamento para a nossa caminhada em direção a Ele, ou seguindo após Ele, é entender claramente para onde este Messias está indo. O Evangelho, ou Cristo, veio corrigir as distorções acerca das nossas construções, acerca do Messias e do caminho que ele deve trilhar. Este Messias poderoso que surgiu dos lábios de Pedro e que eles viram a demonstração deste varão aprovado por Deus. Este Messias não vai seguir atalhos. Não existe atalhos. Não existe caminhos mais curtos. Não existe propostas mais curtas. O caminho que eu e você devemos trilhar é o caminho que Deus estabeleceu. Importando ser de sofrimento ou não, Cristo nos chama a segui-lo, tendo clara concepção de para onde este Messias está indo. Agora, como ele faz isso? Ele faz isso mostrando claramente que ele vai passar primeiro por um caminho de sofrimento. Após a clara confissão de Pedro, este é o Messias, Cristo agora vai descortinar alguns aspectos importantes sobre sua missão como enviado prometido. Chegou um ponto importante sobre a vocação do Messias. E ele irá deixar claro o que significa, do ponto de vista da vontade de Deus, ser ele o Messias, ser ele o nosso representante, o nosso mediador, aquele que veio trazer as bênçãos redentoras de Deus a uma realidade presente para a minha e a sua vida. E o mestre quer deixar claro, trazer à luz um significado verdadeiro de sua vocação. Isso porque várias concepções que foram sendo formadas e ensinadas sobre o Messias estavam na cabeça do povo, estavam na cabeça de Pedro, estavam na cabeça dos discípulos, estavam na cabeça dos principais dos sacerdotes, da nação inteira. Isso era tão enraizado que mais à frente os irmãos irão ver, após Cristo falar sobre morte, sofrimento, ressurreição, e dizer a ele: olha, vocês, se quiserem me seguir, ouvir após mim, negue a si mesmo, tome a cruz, me sigam. Após Cristo ter dito isso, no capítulo 10, está João brigando para que Cristo lhe dê uma posição de honra, brigando para que Cristo coloque a mão direita quando ele assumir. Os judeus sempre alimentaram, irmãos, a concepção de povo escolhido, agora num sentido bem especial, bem restrito. Isso alimentou em todos eles aspirações de ocupar um lugar especial no mundo. Já viram as propostas messiânicas de hoje? Deus nos colocou como cabeça e não cauda. O Brasil é do Senhor Jesus. Era mais ou menos por aí, mas só que com mais raiz e profundidade. E isso eles tentaram fazer ou alcançar através de meios naturais. E eles sempre sonharam. Acabamos de ler 2 Samuel capítulo 9, aonde o texto começa a narrar as vitórias de Davi. Eles sempre sonharam com o rei que iria se levantar da estirpe de Davi, um rei que faria grandes obras e justiça, poder, iria colocar Israel como cabeça das nações de novo. Irmãos, mas à medida que o tempo foi se passando, a história foi caminhando, ficou claro e evidente que este sonho e aspirações naturais construídas por eles, não com base na interpretação correta
jamais eles iriam alcançar. Veja, as 10 tribos, quando o reino é dividido, elas são levadas pelos assírios. Somem, se perdem no terreno. Ficam as 2 tribos, como o reino do sul, que após a queda do reino do norte, são levados pelos babilônios. Os babilônios arrasam Jerusalém, acabam com o templo. Deus usa os babilônios para disciplinar o povo, acabam com tudo. O tempo se passa, eles voltam, reconstroem, a história prossegue, passam a ser controlados pelos persas, depois pelos gregos, e no contexto de Jesus estão sofrendo debaixo da mão dos romanos. Toda essa história de expectativa de reinar, de um cabeça, está associada a essa ideia de um rei que vai nos tirar dessa subjugação política, que vai acabar com esse sofrimento temporal. Formou-se essa ideia errada, essas concepções erradas acerca de Cristo. Era ideia muitas vezes violentas, nacionalistas, carregadas de preconceitos. O próprio João, mais uma vez, como o personagem principal de uma história, Jesus quer passar por Samaria, é bloqueado. Não, aqui você não passa. Reconhece em Cristo alguém vindo de Jerusalém? Não. João então diz: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu e consumamos os samaritanos? Resquício de uma briga, história longa. Estavam ainda caminhando com Jesus, vendo ele se revelando como Messias, vendo as promessas de Isaías se cumprindo, o cego vendo, os surdos ouvindo, os leprosos sendo purificados, mas ainda estavam perdidos. Ele vai tomar o reino. Ele vai tomar o reino. Jesus diz: calma, João. Você ainda não compreendeu de que espírito eu sou. Eu não vim destruir as almas dos homens. Espera aí. Agora considere Jesus caminhando em direção à cruz, com homens que vão dar prosseguimento à sua obra e propagar o Evangelho, colocando-se contra este pano de fundo do Evangelho, tentando desconstruir ou desconstruindo as concepções erradas, construídas por aspirações falsas humanas. Queremos um rei que nos faça cabeça. Irmãos, não é estranho para Jesus, antes mesmo de mostrar aos seus discípulos ou de chamá-los, ele deixa claro as implicações do que é seguir. Mesmo antes de chamar os discípulos e mostrar as implicações profundas do que é o discipulado, ele quer deixar claro para onde ele está indo. A confissão de Pedro precisa estar vinculada ao caminho que o Messias vai trilhar. Sabe por quê? Porque quando ele nos chamar, ele vai dizer: pegue este atalho. Quando ele voltar-se para os discípulos, no versículo 34 em diante, ele não vai dizer: existe um caminho mais curto por aqui. Ele vai dizer: venham após mim. Agora eu acho que eu entendo o medo de Pedro. Pedro sabia que Jesus iria usar o mesmo caminho trilhado por ele para chamar a mim e a você. Um caminho de obediência a Deus, um caminho que muitas vezes passa pelo sofrimento, resultado da obediência a Deus, o resultado que fatalmente iria, se buscarmos viver piedosamente em Cristo, como diz Paulo, imporiam a nós perseguições como impôs aos discípulos. Atos mostra isso claramente. É este o caminho, não existe atalho. Ele precisa reeducar. A batalha da mente precisa ser vencida para que todo pensamento seja levado cativo à palavra de Deus e toda a obediência a Cristo seja retomada. Pois aquilo que se alimentou ao longo não é
a visão correta do Messias. O caminho construído para ele trilhar não é o caminho que Deus escolheu. Ele não vai arrasar com tudo. Ele não vai colocar Israel como cabeça. Não. Nós vemos que o Senhor está pronto a deixar claro que a caminhada trilhada por Ele será seguida do ponto de vista da vontade de Deus. O plano do Messias é traçado por Deus Pai, porque o Senhor vai morê-lo, se agradando disso. E Ele tem profunda consciência de que o fim daquele caminho é a cruz. E Ele vai ser moído por Deus. Ele vai passar por sofrimentos, vai ser entregue por aqueles que deveriam reconhecê-lo à primeira mão. Ele vai sofrer muitas coisas, e o ápice do sofrimento será a morte como maldito na cruz. Ele poderia ter dito assim: eu? Não. Mas o Senhor está pronto a trilhar o caminho da obediência. O segundo Adão está pronto a trilhar o caminho da obediência. E não um caminho que represente as aspirações humanas, as cogitações humanas, sugestões de Satanás. O próprio texto vai dizer: planos que propõem a Cristo um caminho mais curto. Não, é este aí o caminho. Ou seja, a salvação, o caminho, o sacrifício, o sofrimento, a morte, a ressurreição é obra da graça de Deus. O fato dos homens confessar a Cristo o Messias, o próprio Pedro, Mateus vai dizer que Cristo disse: não foi carne e sangue, mas foi o Pai que operou para que tu confessasses a mim como Messias. No próprio jardim, irmãos, sobre intensa e forte aflição, ele pede a Deus que os livre, que o livre dessa hora, mas que todavia não seja feito o que ele quer, mas o que tu queres, Senhor. Nem o próprio Cristo determinou o seu caminho, nem ele. Uma coisa eu tenho para fazer, reforço, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus quer deixar claro e bem assentado: Ele vai trilhar um caminho de sofrimento. E o verso 31 diz como ele fez isso. Como ele alertou os seus discípulos. Ele fez isso ensinando. Ensinando. O verso 32 estabelece o advérbio, o modo como ele ensinou, claramente. Ou seja, acabou as parábolas, viu? Acabou as parábolas, acabou os enigmas, acabaram os enigmas. Vocês vão conhecer claramente o caminho que eu vou seguir. O Senhor vai ensinar-nos acerca da sua verdadeira identidade. Aqui Cristo está mostrando que o seu discipulado é construído sobre bases claras. Claras. Ele poderia omitir aspectos de sua vocação para ter seus discípulos e a multidão mais próxima dele. Mas uma coisa que Cristo foi e tem demonstrado é que ele nunca foi leviano. Chegou a hora de tratar as coisas às claras. Eu sou um rei, mas um rei que vai tomar uma cruz, carregar uma cruz, carregar um sofrimento. É este o modelo do discipulado de Cristo, irmãos. Quando ele nos convoca, responsabilizando-nos a seguir, ele fala de cruz, identificação com ele, carregar o símbolo da maldição, do pecado, símbolo de que com ele também fomos cravados na cruz. E ele reforça seu messianado, ou sua vocação messiânica, quando ele diz assim:
era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Ele usa uma expressão chamada de Filho do Homem, já usada por Marcos, um termo que reforça aquilo que Pedro já havia dito: tu és o Messias. Ele vincula a confissão de Pedro a essa expressão Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é que ele é aquele Filho do Homem descrito por Daniel capítulo 7, o representante do reino escatológico de Deus, aquele que vai assumir toda a perspectiva perdida no primeiro Adão. Ele vai, como o segundo Adão, agradar a Deus, ser exaltado por Deus em sua presença, retomar a vontade de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas em Cristo. Todos os anseios do povo de Deus será satisfeito e cumprido. Todos. Ele é o resgate do governo e reinado de Deus sobre o seu próprio povo, sobre aqueles a quem Deus deu a ele. O primeiro Adão é da terra, Paulo diz. Fracassou em seu propósito de representar federalmente os homens. Sua representação estava debaixo da possibilidade de fracassar, e fracassou. Fracassou porque ouviu sugestões para seguir atalhos. Você vai ser como Deus. Fuja deste governo de Deus sobre você, você será livre. Que conversa de deixar de possuir o fruto proibido? Possua e você vai ver que Deus está tentando manipular vocês. Saia desse governo soberano de Deus sobre vocês e assuma a dianteira desse jardim. A Adão, o primeiro, Deus mostrou que não existe atalho. Adão, não existe atalho. Amém. Eu não lhe fiz ameaças. Eu não lhe fiz ameaças. Nem lhe enganei acerca daquilo que era verdadeiro, para tê-lo preso no meu jardim, obrigado, subjugado, escravo. Mas pelo contrário, tudo aí, Adão, era seu. Perfeito, claro, relacionamento perfeito com a criação e com ele mesmo, o Criador. Adão perdeu. Perdeu. Cristo é o segundo. Agora, compare o caminho do primeiro com o caminho do segundo. O Senhor deixa claro que ele veio reforçar o conceito de Messias. Ele amplifica e aprofunda a confissão de Pedro, tornando as coisas claras. Eu sou o Filho do Homem, o segundo Adão. Seus anseios serão satisfeitos em mim. Eu vim restabelecer o governo de Deus sobre a vida de vocês. Eu vim satisfazer a vontade de Deus, quebrada no primeiro, e que trouxe essas consequências todas sobre as pessoas que o primeiro representava. Mas para isso não haverá atalho. Ele diz: é necessário que eu sofra muitas coisas, seja rejeitado, morra, ressuscite. Ou seja, todas as coisas serão restabelecidas, como está sendo em Cristo. O segundo Adão será a cabeça e representante da nova criação. É por isso que Paulo em Efésios diz que ele é o cabeça da igreja. Ou seja, Deus resumiu tudo e colocou Cristo como cabeça deste resumo, que aponta para uma realidade futura mais plena. A igreja é o reflexo do que será a nova sociedade de Deus.
governada debaixo deste Filho do Homem, segundo Adão, que é Cristo. E Ele está retomando o governo de Deus. Os teus anseios estão sendo satisfeitos em Cristo. Seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição são aspectos da substituição de Cristo aos seus pecados, à sua vida. E Ele está retomando as coisas. O governo de Deus está sendo retomado. Ele veio estabelecer um tipo de triunfo que não se adequa ao nosso padrão. Não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. É o padrão de Deus, é a vontade de Deus. É resgatar o povo de Deus. E Ele mostra, não há reinado sem cruz. Não haverá vida sem morte. Para Jesus, irmãos, a fidelidade a Deus passa necessariamente pelo sofrimento. Porque a proposta Filho do Homem não é apelação a privilégios. Sou teu filho, Senhor. Sou filho do homem. Não é um apelo a honras. Não é um apelo a um reconhecimento social. Nem uma base para exigir mudanças econômicas. É um termo que descreve a sua vocação sofredora e substitutiva. É essencial que Ele assuma o meu e o seu lugar. E Ele só está sofrendo porque assumiu o meu e o seu lugar. E Ele diz assim: é necessário. Ora, será que Ele está querendo dizer que não tinha capacidade de evitar o sofrimento? Ou essa condição terrível? No próprio jardim, Pedro pega uma espada e corta a orelha do servo. Ele vai lá e... Pedro, guarda a tua espada. Você acha se fosse da vontade de Deus me livrar, ou se eu quisesse me livrar de tudo isso, eu não rogaria a Deus que mandaria miríades de anjos para me livrar? Eu vou passar por isso. É necessário que eu morra. Ou seja, Ele também não está dizendo que é necessário porque Ele quer ser um exemplo para nós. Olha para Jesus, um exemplo de abnegação, de um homem que amou ao ponto de se autoanular e entregou o seu bem mais precioso, a vida. Sua paixão e morte são aspectos imprescindíveis da sua vocação. A necessidade aqui está relacionada aos nossos pecados que feriu a santidade de Deus, que rompeu com a lei de Deus, que está em desobediência à vontade de Deus, ou à lei de Deus. Seu sofrimento é redentor. Sua vida e morte está relacionada à expiação pelos nossos pecados. O seu sacrifício está relacionado à satisfação da lei de Deus. Isso está dentro da necessidade, porque se Ele não morre, não sofre, não ressurge, como diz Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele não recebe aqui, irmãos, todo poder e vocação messiânica para evitar aquilo que Deus havia proposto a Ele. A morte de Cristo é central no cristianismo e é uma morte que vai satisfazer a lei de Deus para que as bênçãos redentoras do Senhor se cumpram em mim e você. Como disse Tim Keller, o sacrifício de Cristo está relacionado a 3 necessidades fundamentais. Primeiro, uma necessidade pessoal. Deus fez tudo isso, irmãos, por amor. Ou seja, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Tim Keller diz que um pastor escreveu um livro sobre o amor, sobre a vida cristã. E dentro de um dos capítulos ele deu o tema fenomenologia do amor.
E ele diz: olha, até mesmo uma criança mais distante do convívio familiar e da afeição dos homens reconhece e sabe o que é um amor falso e um amor verdadeiro. E este pastor comentando diz: nós não temos condições de amar verdadeiramente. Amamos realmente, mas não verdadeiramente e profundamente como o amor deve ser expressado através de nós. Pois muito das nossas expressões de amor está condicionada àquilo que o outro pode me oferecer. A nossa manifestação de amor está relacionada àquilo que o outro tem para me oferecer. O nosso amor é sempre incondicional. Mas Keller diz: em Cristo, por amor, vem Deus, por amor, envia seu Filho para substituir a mim e a você e morrer na cruz por causa dos nossos pecados, para que as nossas necessidades pessoais sejam supridas em Cristo, para que eu e você reconheçam o que é amor verdadeiro, para que através do amor de Cristo derramado em nossos corações tenhamos condições de amar agora, não exigindo nada em troca, mas refletindo o amor de Cristo em nossas vidas, tenhamos condições de amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros. Como diz Paulo, o amor de Cristo nos constrange. Então, Keller diz: esse sacrifício está dentro de uma necessidade pessoal, minha e sua. Segundo, ele diz: está dentro de uma necessidade legal. Irmãos, o pecado sempre implica pena. Pena. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo estava sendo comunicado no Velho Testamento através de tipos e sacrifícios. Ou seja, eram sacrifícios temporais que mediavam temporariamente a relação do povo dentro da velha aliança, mas aqueles sacrifícios estavam comunicando Cristo de alguma forma, ou de alguma forma. Pela fé, aqueles israelitas do passado, os crentes do passado, estavam vendo Cristo ali através dos tipos, modelos e sacrifícios apresentados no Velho Testamento. Ou seja, Deus estava mostrando de que o pecado implica pena, implica morte, implica derramamento de sangue, para que este pecado seja expiado. Ou seja, não se pode resolver a questão da culpa, ao menos que alguém pague a pena. Você não obteria o perdão de Deus se alguém não satisfizesse a lei de Deus. Você não teria justiça se em Cristo você não fosse satisfeito. Você não teria acesso se Cristo não abrisse um caminho através da sua vida. A necessidade está dentro de uma questão legal. Deus é ferido pelos nossos pecados. A lei de Deus é quebrada pelos nossos pecados. E a exigente justiça de Deus, eu e você não tínhamos condições de cumpri-la. Quem paga a pena? Quem satisfaz? Quem cumpre as exigências? Quem tem condições? E Jesus diz: sacrifícios pelo pecado, Senhor, não quisestes, mas corpo me preparaste, Senhor. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Se o primeiro não é tirado, irmãos, não caberia animais para satisfazer o pecado dos homens diante de Deus. Mas Ele, uma única vez, como sacrifício de si mesmo, ofereceu um sacrifício de valor eterno. Amém. Pecado implica pena. Pena é graça, mas não é de graça. É graça, mas não é barata, como diz Bonhoeffer. É graça que custou vida. Vida de Cristo. Pedro diz: não foram, irmãos, através de
necessidade legal. Legal. Agora há também uma necessidade cósmica, diz ele. A morte de Cristo não foi um fracasso, uma falha. Sabe o que a cruz revela? Que os sistemas do mundo são falidos. Olha no texto quem está condenando Jesus, entregando-o à morte: anciãos, fariseus e escribas. Os sistemas do mundo são corruptos. Sabe o que é que o poder que eles tanto aspiravam que este Messias tomasse, que colocasse uma direita, outra esquerda, que destruísse? É o poder que o mundo possui, que se transforma em opressão, em injustiça, em condenações injustas, e não o estabelecimento da justiça, não a retribuição justa das questões do mundo. Não. À medida, irmãos, que alguns possuem poder, eles usam o poder para o benefício próprio, para o estabelecimento da injustiça, para o aumento das desigualdades. A morte de Cristo representa o fim mais cruel para um homem justo. Esse de fato é justo, Cristo. Mas essa morte passa a ser a melhor coisa para nós. Nós temos pavor à morte, a sofrimento. Mas este sofrimento e morte é a melhor coisa para nós. Sabe por quê? Em Cristo, a morte perde o seu aguilhão. Em Cristo nós temos condições claras de reconhecer o sistema do mundo, combater a injustiça através da morte e sacrifício de Cristo, viver não uma vida que coaduna um poder opressor e injusto, mas uma vida que nos faz viver a justiça de Deus, o padrão de Deus. Mas acima de tudo, o fator mais essencial é a sua morte. Porque em Cristo a morte perde o seu poder, perde o seu aguilhão sobre nós, sobre os crentes. Isso tem resultados práticos. Qual é? Acabou o medo, acabou a fobia da morte, acabou a insegurança. Temos agora em Cristo a condição de seguirmos a Ele com amor e coragem. Não mais medrosos, inseguros. Como diz Hebreus, Ele nos livrou da fobia da morte. Em Cristo agora temos a condição de saber que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Em Cristo, irmãos, o mundo passa a ter outra visão. As coisas agora têm uma outra dimensão. Tudo é visto agora como realidade. Este mundo tem coerência em Cristo. Você passa a viver coerentemente, embora haja ainda no mundo sistemas injustos. Você tem condição de viver coerentemente em Cristo, satisfeito na sua vida e morte, amparados pelo seu sofrimento e levados a viver pelo seu amor de uma maneira leal, justa, correta, sem medo, sem inseguranças. Cristo diz assim: sabe quem vai me entregar? Olha, os anciãos, que eram os membros leigos do Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de senado judaico, e a nata desse senado, destes homens poderosos, eram os anciãos, uma turma de leigos que representavam o povo, o interesse do povo, os principais dos fariseus e os mestres da lei. São eles. Então, irmãos, a primeira clareza, ou a primeira coisa que Jesus quer deixar assentado aqui, é que, indo após Ele, nós temos que ir consciente de que Ele vai passar pelo sofrimento.
Ele vai passar pela morte de cruz. Mas sua morte e seus sofrimentos possuem aspectos redentores. Pessoais, legais, cósmicos. E nele nós estamos sendo satisfeitos. Satisfeitos plenamente. O segundo Adão está nos representando perfeitamente. De modo que Paulo diz, agora já não mais vivo eu. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora nós temos condições de viver, como disse Paulo, o amor de Cristo me constrange. Tudo, irmãos, nossa vida se encontra em Cristo. Se encontra em Cristo. O segundo ponto, irmãos, é que Cristo quer deixar claro que seu sofrimento, sua morte, não é o fim, mas é parte necessária de um plano, não é o fim. Não é o fim. Ele diz, olha, será entregue pelos principais sacerdotes, pelos escribas, vai ser morto e depois de 3 dias vai ressuscitar. É uma parte inevitável. Olha, não tem como evitar, não existe atalho aqui. Não haverá domínio, governo, reestruturação de todas as coisas debaixo do governo de Deus, se eu não der a minha vida, se eu não servir aos homens. E quando ele manda calar, ele diz os discípulos, se calem, não digam nada. Porque ele sabe que ainda há concepções erradas sobre o Messias político. Então ele diz, restringe. Mas aqui ele vai deixar claro, o que eu tenho para passar, eu vou passar, e não é um acidente de percurso. Não é algo que foge do controle de Deus. Deus está no controle, sua vontade é soberana, Ele está conduzindo todas as coisas. Ele está usando os principais, os sacerdotes, anciãos, escribas, para que o propósito deles se cumpra. A dívida precisa ser paga. A dívida precisa ser paga. E para a dívida ser paga, precisa que ele assuma isso, sofra amor. Mas, como nosso substituto, assumindo a nossa morte, nossos pecados, no versículo 32 ele está deixando claro, a ideia aqui é de alguém que está falando com franqueza, com clareza, com ousadia. Mas ele disse, não é o fim. Calme. Estejam tranquilos. Não é o fim. Essa jornada é longa, mas não é o fim. É como se Cristo estivesse sendo intelectualmente bem honesto. Para alertar, não é o fim ainda, viu? Não é o fim. Ou seja, a sua morte e sofrimento não está se cumprindo. Ou Isaías 53 não está traçando um quadro de um Messias fracassado. Alguém que foi incapaz de evitar este mal. Os irmãos se lembram da cruz, né? Se ele é de fato o Filho de Deus, desça da cruz. Até mesmo diante da sua morte, a proposta para ele é desça da cruz. Não. Isso não diminui nada, ele diz. Nada. Ele vai ressurgir. Ou seja, ele vai cumprir toda a justiça, vai ressurgir dentre os mortos. Ou seja, ele vai ser enviado não só para representar e mediar a obediência. Como diz a João, toda a justiça tem que ser cumprida. Mas ele vai representar e mediar também o meu e o seu sofrimento, a minha e a sua morte. Mas ele diz, eu vou ressurgir.
eu vou ressurgir, ou seja, ele vai morrer pelos nossos pecados e ressurgir para a nossa justificação, diz Paulo. Mas o que representa a ressurreição para mim e para você? O que significa a ressurreição de Cristo para a sua vida? O que a doutrina da ressurreição vai lhe ensinar na prática da sua vida cristã? O que é que implica a ressurreição sobre suas escolhas, sua vida, sobre sua caminhada? Cristo quer que a gente entenda tudo de modo completo. O sofrimento faz parte, a morte faz parte, a ressurreição também faz parte. O Evangelho aqui, irmãos, é um ensinamento completo. Não diria sistema, mas é uma verdade completa. E Cristo quer que a gente abrace ela de forma completa. Não só partes dela, mas completa. O Evangelho deve afetar a nossa vida por completo. A verdade do Evangelho deve ser entendida em sua completude. Jesus disse isso, não disse? O texto diz, foi claro. Olha, eu disse isso de modo franco e claro a vocês. Vou sofrer, vou morrer e vou ressuscitar. Ele sofre, ele morre, ele ressuscita. Lucas, no capítulo 23, diz que dois discípulos estão indo em direção ao caminho de Emaús, uma vila pequena, após Cristo ter morrido, que era o terceiro dia. Estão indo e Cristo se coloca perto deles e fica ouvindo a conversa. Jesus então pergunta, por que vocês estão preocupados? Eles param tristes, diz Lucas. Então começa a dizer a Jesus o que aconteceu em Jerusalém. Olha, você não estava em Jerusalém e não soube que nos últimos dias Jesus, o Nazareno justo, varão poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo, os principais dos sacerdotes, nossas autoridades, entregaram para ser condenado e crucificado. Aí eles, o final do texto é mais sombrio. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas já é o terceiro dia e nada. Olha, na verdade, eles estão dizendo a Cristo. Foram ao túmulo dele algumas mulheres na madrugada e chegando lá não viram o corpo. Tiveram uma visão de anjos, os quais afirmaram a elas, olha, ele vive. Ele está vivo. Por que procurais os mortos entre os vivos? Ou os vivos, o vivo entre os mortos, melhor dizendo. Aí as mulheres voltam e dizem aos discípulos. Aí eles dizem, e foram alguns dos homens verificar a exatidão das palavras que as mulheres disseram. Chegando lá não vimos o corpo, não vimos ninguém, na verdade. Jesus disse, honestos, tardos de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Ou seja, para crer em tudo aquilo que a palavra de Deus estava dizendo acerca do Evangelho, da minha morte, do meu sofrimento, da minha ressurreição. Não convinha que eu padecesse e entrasse na glória? Não era só o padecimento, Jesus está dizendo, que eu também entrasse na glória. Ou seja, é cruz e glória. O plano de Deus é completo. Ou seja, o texto nos diz que a ressurreição seguiria após a sua morte. Esse prazo curto, 3 dias, sabe o que reflete? A fidelidade de Deus cumprir as suas promessas. Como diz os irmãos em Atos, ele não deixou que a sua morte ou que o seu corpo visse a corrupção, ou seja, se deteriorasse no pó da terra, mas ao terceiro dia nem as ânsias da morte pôde contê-lo, surgiu dentre os mortos,
Deus aqui está mostrando que Ele vai intervir ainda salvadoramente, não dormirá, não adiará até que todas as suas promessas se cumpram nele em Cristo. Ele vai ressuscitar o Filho do Homem, vai confirmá-lo moralmente. É este o varão aprovado. Vai reabilitá-lo juridicamente, vai o colocar como cabeça de todas as coisas, vai lhe dar domínio, glória, reino. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino jamais terá fim. Jesus está dizendo a eles. Deus está confirmando, Deus vai confirmar o penoso trabalho da obra de Cristo. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará a muitos. Volta bem. O que a ressurreição diz para mim e a você? O que a ressurreição implica para as nossas vidas práticas? O que? Primeiro ponto, a ressurreição é fundamento. Fundamento para o nosso compromisso ético como povo de Deus. Romanos capítulo 6. Se com Ele morremos, com Ele também reinaremos. Se participamos da sua morte, também participamos da sua ressurreição. Amém. Os nossos pecados foram gravados na morte de Cristo, para que andemos em novidade de vida. Ou seja, a ressurreição de Cristo é um dos fundamentos em Romanos 6 para nos estimular ao comportamento ético. Ou seja, participar na vida prática da nova vida que a ressurreição demonstra em Cristo. Vida de compromisso com Deus. Ou seja, os meus pecados foram gravados na morte de Cristo. Ou seja, eu não posso mais viver compromissado com aquilo que levou Cristo à cruz, os meus pecados. Mas devo agora, participando da nova vida em Cristo, andar como filho de Deus, como nova criatura, andar numa vida nova. E Paulo diz, foi isso que o batismo representou: morte e ressurreição. É isso. Você todo dia deve entender: eu morri em Cristo, estou vivo para Deus em Cristo. Os meus pecados foram gravados em Cristo. Os meus pecados levaram Cristo à morte, à cruz. Mas a cruz foi a crucificação do meu velho homem, dos meus pecados, da minha vida desregrada, da minha vida escrava ao pecado. Mas a sua ressurreição representa a nova vida em Cristo Jesus, o novo homem, a novidade de vida, o compromisso com Deus. E Paulo diz: como viveremos? Ainda no pecado, se para Ele morremos. E Paulo faz uma defesa da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo, mostrando que no batismo espiritual nós participamos da sua morte, morrimos com Ele, mas também ressurgimos com Ele. A nova vida, irmãos, ela será ampliada no futuro, mas ela já começa aqui. A ressurreição também mostra que o compromisso com Deus é um homem completo. Cristo é a primícia dos que dormem. Ou seja, a primícia é quando as pessoas colhiam os primeiros frutos, aí pegavam as primícias e diziam: a primícia representa aquilo que vai ser a colheita. Ou a primícia é um simples exemplo do que são os demais frutos. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê que Deus em Cristo vai resgatar o homem completo. Amém. Será espírito novo dentro de um corpo novo. Amém. Ou seja, toda a criação de Deus será redimida em Cristo. Amém. Terceiro ponto, a ressurreição também fala de esperança. É fundamento para a nossa esperança, irmãos. Paulo diz que se Cristo não ressurgir, acabou a esperança. Vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Ou seja, nossa vida vai terminar no nada. É uma vida sem significado.
Você vai correr, você vai plantar, você vai adquirir, você vai fazer. Paulo diz, terminou no nada. Mas a ressurreição de Cristo é fundamento para a nossa esperança. Se com Ele, os que com Ele dormem também ressurgirão com Ele, nós os que estamos vivos encontraremos com os demais nos lares, estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz em Tessalonicenses, consolai uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a ressurreição não é só tema de estudo, é tema para ser vivido. E tem tudo a ver com as nossas escolhas, tem tudo a ver com aquilo que adquirimos, aonde colocamos o coração, como vivemos, o fundamento da esperança, base do nosso compromisso ético. Não termina na morte. Não. Termina na vida. Ele sobe, aí fica todo mundo olhando. Por que estás olhando, varão Gabriel? O mesmo Jesus que subiu, o mesmo Jesus que vai descer. E João diz, quem nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Está vendo? Como a ascensão de Cristo, após a sua ressurreição, é fundamento para João apelar os cristãos a viverem de uma maneira separada, pura. A gente às vezes entende o contrário, né? Rapaz, Jesus, estou salvo, tenho esperança, deixa eu viver a vida, Deus. Vou aproveitar, vou me lançar. João diz ao contrário, é freio, é compromisso com Deus, com Cristo. Sua morte, seu sofrimento é substitutivo, substituiu você. Você está vivendo ou praticando aquilo que levou Jesus Cristo à morte, à cruz, ao sofrimento substitutivo, redentor, expiador. Como é que nós vamos viver, Paulo diz? Agora a ressurreição diz, olha, estamos vivos, nova vida. Então, esse caminho não encerra na morte. Pedro, Tiago, João. Terceiro ponto. Cristo vai deixar claro, qualquer caminho que negue essa perspectiva ampla do Evangelho, sofrimento, morte, ressurreição, é coisa da sua cabeça. É coisa da nossa cabeça. É sugestão maligna, irmãos. Jesus deixa claro. A mensagem do Evangelho não pode ser fatiada. Olha, não existe nenhuma mensagem parecida que Paulo em Gálatas. Ainda que desça um antes e pregue outro Evangelho que não seja o que eu tenha pregado a vocês, é maldito, anátema. Qualquer apresentação do Evangelho que não considere estes aspectos é coisa da nossa cabeça. Vocês estão inventando, hein? Que não considere Jesus como trilhando este caminho e nos chamando a trilhar após Ele. Não vá, não. A mensagem de Cristo foi tão confrontadora em relação àquilo que eles alimentavam, que Pedro diz, vem cá, chama Jesus e começa a repreender Jesus, a reprová-lo. O que você está falando? Tenha dó de você mesmo. Aqui, irmãos, é a atitude de alguém superior. Superior, que está chamando alguém inferior e diz assim, rapaz, não fale isso. Hiller diz o seguinte, irmãos, a vida de Pedro é o quadro ideal de alguém que está recebendo graça e ao mesmo tempo demonstrando fraqueza. A vida de Pedro é graça e fraqueza se misturando. Isso é muito parecido comigo e com você. Amém.
Nós muitas vezes demonstramos um aspecto bastante ortodoxo em alguns pontos, mas nos escandalizamos em alguns, nos colocamos superiores em alguns que achamos não se encaixar com aquilo que está na nossa cabecinha. Se fala de princípios reguladores do culto, se espana, se fala disso, daquilo, se espana. Ou seja, é incapaz de demonstrar uma convicção, mas se olha para o aspecto da vida dele, como está distante do Evangelho, como precisa ser confrontado por Cristo, como são aspectos humanos que ele construiu com cara de piedade sobre a vida dele, e que o Evangelho precisa urgentemente desmascarar para ele ser curado. Pedro está lá, reprovando. Começou a reprovar, chamou, ele foi tão ético que ainda chamou Jesus à paz. Disse: você é, mas eu vou dar uma dura nele. Não vou deixar de graça isso. Agora, se fosse você, nós diríamos assim: ah não, é só um aspecto de uma manifestação humana errada ainda. Calma! Jesus viu além, irmãos. Jesus viu além. Pedro estava combatendo aquilo que era fundamento. Tira o fundamento de uma casa. Tira o fundamento do edifício. Desconstrua o fundamento que é Cristo. E você vai ver. Jesus disse: aí não tem ninguém inocente. Pedro diz, fitando os olhos, ou Jesus fitando os olhos em Pedro, a ideia é que Jesus faz assim, se volta para todos, não só para Pedro, mas alguém que se volta para todos eles. Repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, ou seja, o seu pensamento não está de acordo com a palavra de Deus. Você está com a mente permeada por sugestões humanas, melhor, sugestões malignas. O que é que ele disse ao primeiro? Foi assim que Deus disse. O que é que ele disse ao primeiro? Você será como Deus. Ou seja, Pedro está querendo livrar Jesus da cruz, construir um atalho para Cristo. Agora, a ideia aqui é o seguinte: Pedro está escandalizado com Cristo, porque como pode alguém cheio de poder no meio, capaz de levantar multidões para seguir, de satisfazer gente, as multidões que estão lá de dentro, multiplicações, peixes, imagina esse homem governando em Jerusalém. Acabou a fome, acabou os problemas, ele será o governador panaceia. Imagine, hein? Para Pedro, ele não compreendeu como pode este rei poderoso deixar de assumir o trono para assumir sofrimento e cruz. Irmãos, os homens nunca vão entender como Moisés preferiu ser chamado, sofrer com o povo de Deus, a ser chamado filho da filha de Faraó. Não vão entender. Sabe por quê? Porque cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Os homens caídos nunca vão entender quando os cristãos buscam em primeiro lugar o reino de Deus e sofrem perdas em sua vida. Não vão entender de que é o amor de Cristo que está constrangendo e levando-nos a viver o padrão de Deus. Não queira encaixar as coisas. Na visão de Pedro, o trono era o principal. Bota o trono logo, Jesus. Que cruz, que sofrimento, bota o trono. Cristo vê mais do que sugestões humanas. Cristo conhece a minha e a sua mente, sabe o tanto que ela está longe do padrão do Evangelho.
Muitas vezes Cristo vê como nós reagimos e nos expressamos a coisas que o Evangelho deve ser exposto claramente. E aí a gente ametona o manda. Faz assim com o Evangelho. Cruz, sofrimento, abnegação, negar-se, obedecer, pregar, viver. Cristo também vê Satanás rondando. Ele viu que por trás de Pedro estava o mesmo que o levou para o deserto. Ele vê rondando Pedro o mesmo que estava lá no jardim do Éden. Adão, cai fora. Irmãos, não existe atalho. Não negocie o Evangelho para impor sugestões humanas. Não existe atalho. Você pode estar sempre envolvido por tramas malignas. Essa é a verdade, clara. Assim como Pedro. Porque Cristo está vendo na boca de Pedro o mesmo que eu disse a ele: não transforme essas pedras em pães. Eu vou te dar todos os reinos do mundo. Fuja da cruz. Pegue um caminho mais curto. Arrume um jeitinho. Faz uma manobra humana. Veja, irmãos, o pensamento humano, sem a graça, por mais espiritual que ele tenha de ser, ele não é nada mais nada menos do que instrumento maligno. Maligno. Ainda mais assuntos sobre salvação, cruz, ressurreição, morte. Isso só entra na mente humana através da intervenção graciosa de Deus. Do contrário, vamos ser advogados do diabo. Desculpe a expressão. Pedro é a imagem de alguém que é capaz de perder a essência do Evangelho. Que em pouco tempo professa fielmente e perde a essência. Perde a essência. Mas aqui também o texto mostra que a esperança de Pedro é Cristo, assim como é a minha e a sua. Essa batalha da mente só será vencida pela graça de Deus em Cristo. Cristo intervém ferrenhamente em Pedro para resgatá-lo como discípulo. Chamá-lo de novo ao combate, trazendo de novo a essência do Evangelho. Volte, Pedro, ao Evangelho. Volte urgentemente ao Evangelho. Porque o que você tem pensado não é nada de Deus. Tem nada de Deus nesses planos. Tem nada de Deus nesses projetos. Tem nada de Deus nessas escolhas. Tem nada de Deus nos seus ensinos. Tem nada de Deus nas suas posições. Reconsidere, volte. É o perigo, irmãos, de perdermos a essência. Perigo, perigo, perigo. E ficar cogitando as minhas e as suas coisas. As nossas coisas. Mas só haverá transformação por meio de nós e através de nós, se primeiro este Evangelho transformar a nossa cuca. Esse Pedrão vai pregar lá na frente, porque Cristo vai transformá-lo através do Evangelho. Todo pensamento, o meu e o seu pensamento, deve estar cativo à palavra de Deus. Ela é capaz de desmontar os sofismas construídos, as ideias falsas construídas, as concepções humanas construídas e reclamar a obediência a Cristo. Agora, isso é em qualquer área da sua vida. Em qualquer área.
Em uma área você pode estar muito ortodoxo, mas em outra área você pode estar tão humano. Mas não é o tipo do humano correto, mas é um humano que está combatendo contra Deus. Você pode estar combatendo contra Deus e não percebendo. Você pode estar frontalmente agindo contra a palavra de Deus e não percebendo. E se achando bom, hein? É mais triste. Pedro toma a dianteira como líder, toma de novo aqui, se coloca como superior. E Jesus diz: tem Satanás ali. Tem Satanás usando a mente humana aí. Irmãos, o caminho é esse, viu? Não existe atalho. Não existe atalho, meus irmãos. Cristo nos chama a segui-lo. E segui-lo claramente aquilo que Ele nos ensinou. Sem fatiar todo o Evangelho. Voltemos ao Evangelho. A perspectiva de Cristo é: voltemos ao Evangelho. Você reconsidere quem é o seu Messias. Volte ao Evangelho. Que Deus nos abençoe, irmãos. São 8 horas e 25 minutos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Queremos reconhecer, Pai, que muitas das batalhas na mente temos perdido. Que muitas batalhas, ó Deus, que têm prevalecido são as cogitações humanas. Verdade. Sugestões humanas bem elaboradas, mas que representam, Senhor, um combate ferrenho ao Evangelho. Nós queremos, em Cristo Jesus, pedir que Tu intervenhas em nossa mente, Senhor. Amém. Através deste poderoso Evangelho. Sim. Que Teus ensinamentos não somente sejam claros, Senhor, de uma maneira didática, de uma maneira ensinada, mas que ele seja percebido por nós. Amém. Tão claro como ele é ensinado, Senhor. Percebido, vivido, que ele desconstrua, Senhor, todo fundamento que não seja Cristo em nossas vidas. Sim, sim. Todo fundamento, Senhor, que não seja em Cristo, Pai, mas que seja algo como uma mistura de Cristo e mais aquilo que eu gosto, que eu quero, que eu me afeiçoo, mas que Tu és poderoso para desmontar em nós, desarmar, transformar, iluminar, fazer-nos cair em si. É o que nós nessa noite te pedimos, Senhor. Dá com que todas as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas sejam organizadas pelo Teu Evangelho. E que Tu sejas o fundamento, Senhor, claro, limpo, da nossa casa espiritual, Senhor. Amém. Da nossa vida cristã, da nossa caminhada, da nossa jornada como discípulo. Que nós percebamos as aplicações da Sua morte, do Seu sofrimento, da Sua ressurreição para a nossa caminhada, Senhor. É o que nós em Cristo te rogamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.